Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, aqui pela telinha da Band. Você já sabe que a reprise é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós vamos entender um pouco do momento econômico que vive o país, falar um pouco de empreendedorismo e também de franquia na área de seguradoras. Está conosco o economista Roberto Máximo de Lima, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer voltar a casa. É um prazer recebê-lo. Meu caro Roberto, qual o seu olhar sobre esse momento de crise que a gente vive hoje no país, que me parece que não é só do país, essa crise vive também é uma crise do capitalismo mundial, mas que nós vivemos esta crise aqui de forma, se não aguda, mas de forma crítica. Eu queria que o seu olhar sobre este momento. Bom, o meu olhar sobre essa crise, dita crise, eu sou um otimista por natureza. Então, assim, crise é um sinônimo de oportunidade. Nós já tivemos momentos piores, já tivemos inflações piores, já tivemos dívidas piores. O momento é muito difícil, por momentos, até politicamente falando, e está repercutindo no econômico. O que eu acho e o que eu defendo é que nós devemos continuar vivendo, tocando nossa vida, acreditando, sendo otimista. E a vida está aí, a gente tem que entender que o que está sendo dito, a gente tem que filtrar, tem que ter nossa consciência política para entender o que está acontecendo e tirar nossas próprias conclusões. Mas o Rio Grande do Norte e o Brasil têm perspectivas boas, é questão de tempo, e os agentes econômicos, que somos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas e o próprio governo, precisam retomar a vida, comprar, vender e continuar, porque é isso que precisamos. No caso do Brasil, onde é que o senhor acha que é o foco mais grave da crise? Olha, na minha visão, eu acho que hoje está uma divisão. Hoje está sendo incentivado uma divisão entre pessoas, entre qual é a sua definição política, você é A ou B. E isso gera algumas coisas onde as pessoas não perdem a noção da realidade. Então, entre uma definição econômica e uma definição política, eu estou sempre na econômica. A verdadeira definição econômica é que o Brasil está vigente. O Brasil é forte, o Brasil é poderoso, o Brasil tem tudo. Nós somos lá fora citados, a própria Petrobras é citada como modelo de gestão. Apesar do que está acontecendo, mas tecnicamente, operacionalmente, é uma das maiores do mundo, gente. Então a gente tem que ter orgulho do Brasil. E não... O que a gente observa é que não tem nem meia dúzia de diretores presos da Petrobras, e a empresa tem milhares de colaboradores, de diretores, de petroleiros, né? Mas parece que é colocado de uma forma muito repetida esses 4 ou 5 que estão presos. Eu queria que o senhor... isso é em função do valor, da cifra? Eu penso assim, o valor, em termos de valores, 1% ou 2% para a Petrobras é cosquinha, né? Entre aspas. Não é financeiro isso aí. Isso é uma forma política de valorizar. Porque o que está sendo, entre aspas, roubado, dilapidado, economicamente falando, para a Petrobras, para o patrimônio da Petrobras é mínimo, gente. O que é que representa 1% maior? É muito dinheiro pelo valor agregado de bilhões, 1% de bilhões é alto, né? Mas, como um todo... Isso não é suficiente para destruir a Petrobras? Com certeza, porque nas manchetes a gente vê, lê, ouve diariamente isso que estão derrubando, destruindo a Petrobras. A Petrobras está bem, né? Da maior do mundo. Continua sendo a da maior do mundo. O senhor fez uma viagem à Europa recente. Como é a imagem do Brasil lá fora? Eu gosto muito de conversar, né? E vim agora com um aluno do Ciências Sem Fronteiras, de doutorado, e ele é um rapaz de 25 anos, e eu fiquei muito feliz. O cara disse, rapaz, eu recebi retorno e me senti orgulhoso de ser brasileiro por algumas citações de meus colegas de nível mundial, lá onde ele estava, na Islândia, pela Petrobras, que a Petrobras é referência mundial, quer queira, quer não, gente. A tecnologia dela é mundial. Então, o Brasil é visto como uma potência, o Brasil é visto com grandiosidade
E nós aqui não pensamos nisso. Eu vou complementar mais aí, que eu gosto muito de brincar com isso. O que eu aprendo em cada viagem que eu faço, quer seja no Brasil, quer seja no exterior, não é snob isso, é que nós somos todos iguais. Eu vi pessoas iguais. Eu vi brasileiros que aqui no Brasil não esperam 10 minutos numa fila, passar 5 horas em Roma esperando um voo. E todo mundo calado, por quê? Não dá escândalo, não? Nenhum escândalo. Calado, todo mundo lá. E eu fiquei brincando com os outros. E aí, cadê o povo tão brabo que chega aqui, quando 10 minutos sua mala não chega, quebra tudo? Lá. Por que não faz isso em Roma? Não faz isso lá em Portugal? Porque lá eles sabem que vão ser presos, porque não vai ter o que tem aqui no Brasil. Ah, coitado. As leis são cumpridas rigorosamente, sim. Essa é a grande coisa. Do ponto de vista do consumidor, o senhor que ficou bastante dias na Europa, do ponto de vista do consumidor, o senhor acha que lá o consumidor tem muita diferença no atendimento na Itália ou em Portugal em relação ao atendimento aqui no Brasil, por exemplo, numa lanchonete, num restaurante? Lá não existe Código de Defesa do Consumidor, né? Eu pessoalmente, nós compramos um pacote de carro, de locadora, que não foi respeitado. E eles disseram, e aí? Você só tem isso, se quiser. Então, se fosse aqui, o gringo quebrava tudo e nós botar nosso sentido de vira-lata, como diz aqui, né? Ia ficar todo mundo transtornado e preocupado. Não, nós somos iguais, lá existem pessoas boas e pessoas mais, já existe gente brava, gente cortando sinal, gente roubando. O senhor foi assaltado aonde? Eu fui roubado no trem em Nápoles. Nápoles? Em Nápoles. Então não é só em Natal? Não é só no Brasil, existe lá. Nápoles também é uma cidade, é um lugar portuário, é um lugar conhecido, onde tem a máfia de Nápoles, né? E eu fui sorteado lá, mas Deus é mais, Deus é mais. Pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto conversando ainda com Roberto Máximo de Lima. O intervalo é pequeno, a gente já volta. A Qualicorp oferece a você, em parceria com a sua entidade de classe, um plano de saúde do jeito que você precisa. Quer ver? Essa é a Gabi. Ela fez as contas e optou por um novo tipo de plano que une excelente cobertura e preços mais vantajosos. Ela ligou para a Qualicorp e a Qualicorp estava lá. A Qualicorp é a administradora que está do lado do cliente para oferecer o plano que ele precisa pelo melhor preço. Ligue agora para a Qualicorp. Qualicorp, sempre do seu lado. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira às 7 da manhã, aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós estamos conversando com o economista Roberto Máximo de Lima, que é diretor da Máximo de Lima Corretora de Seguros. Roberto, queria perguntar para você nesse bloco acerca ainda continuando nesse tema da crise, mas no seu segmento, no segmento de corretores de seguro, essa crise, até que ponto ela foi grave ou está sendo grave? Olha, nós especialmente no Nordeste, no último semestre, nós crescemos mais de 27%. Que é um dado excelente, né? Então, não existe crise para não. Eu tenho uma pequena, para você ter uma ideia, uma seguradora média, não é a seguradora maior daqui, arrecadou em Rio Grande do Norte e João Pessoa juntos mais de 3 milhões. Então, as coisas estão andando, porque o seguro não é só de carro, né, gente? Tem que entender que seguro não se limita a automóveis. São muitos itens. Vamos citar alguns. Tem seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, vamos lá. O que mais? Seguro de condomínio, seguro de empresas, seguro de previdência, seguro de saúde, seguro de avião, de navio, todo objeto, tudo pode ser segurado desde que seja mensurável. E nós temos aqui no Nordeste, aqui na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, já essa cultura de recorrer às seguradoras? Isso está mudando. O Brasil está mudando a partir da evolução, depois do Plano Real, onde se entendeu do preço do dinheiro. As pessoas defendem patrimônio, né? Porque o seguro é uma defesa do seu próprio patrimônio ou de um profissional do seu próprio trabalho.
como é o seguro de responsabilidade civil, como é o seguro de despesas que você possa ter em caso de um acidente. Então, tudo é uma prevenção, é um investimento, eu diria que é um investimento. Mas nós ainda estamos o Brasil ainda está caminhando, ainda ficou perto da Europa, perto dos Estados Unidos, perto do Japão, nós somos ainda incipientes. Mas é que nós também somos muito mais jovens, né? Com certeza. Do ponto de vista histórico, né? Isso. Mas hoje, o Rio Grande do Norte representa 1 e pouco% somente do Brasil. E São Paulo, 53% do seguro do Brasil. Então, no Rio Grande do Norte ainda há muito a crescer. Muito a crescer. Tem muito a crescer. Porque tem duas formas de ver isso. Dizer, nós somos tacanhos, só temos 1%. E tem uma outra forma de ver, que bom, ainda temos muito a construir. Como é que a gente vê isso? Eu lido muito com a história do copo d'água. Aqui o copo d'água é para cima, né? Não, tá meio. Seu copo aí, ele está meio vazio ou meio cheio? Ele precisa crescer mais, não? Entendeu? Ele está bem. Então, o seguro, pela educação, é que se faz. Existe, inclusive, a Fundação Escola de Seguros, que trabalha a educação de seguros. Eu fui professor, tanto que isso me ajudou muito quando eu iniciei a minha empresa há 15 anos. Eu ensinei durante 10 anos. Mais de 90 corretores de seguro foram meus alunos aqui. Então, são meus amigos e meus parceiros, a partir de pessoas que eram do mercado, mas não tinham qualificação. Então, o mercado está muito mais qualificado. Os corretores são muito melhores. Antigamente, eram as pessoas desqualificadas, porque não tinham estudo e foi investido muito nisso nos últimos 10 anos. Queria que o senhor desse um exemplo de cobertura de seguro por acidente, por exemplo, na área de saúde, um profissional da área de saúde. Dê um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um médico. Vamos lá. Coisa bem interessante. Eu vou dar um exemplo prático. Eu fiz agora uma visita a uma médica e ela tem cerca de 35 anos, é casada e ela ganha em média 30 mil. E existe um seguro de despesas de validez temporária, por exemplo, se ela passar mais de 10 dias doente, ou acidente, ou doença, ela recebe R$600 por dia, até um ano parada. Ou seja, se for um acidente, como ela não recebe dinheiro do governo do estado, nem de prefeitura, ela é uma profissional liberal, ela pararia de receber dinheiro. Então, ela paga em média R$390 por mês, mas ainda tem direito a um seguro de vida de 100 mil. Então, imagine que investimento. Você paga 300 e poucos reais, se você sofreu um acidente, depois do 10º dia, você começa a receber R$600, que dá R$18 mil por mês. Essa é uma coisa concreta. E foi fechado. E nós estamos trabalhando nesse nicho do mercado. Nesse segmento. Como é que está a política de franquias em relação às seguradoras? Aqui no Rio Grande do Norte, já se desenvolve isso? Não. Eu gostaria de separar o que é seguradora e corretora de seguro. Vamos lá. Seguradora é aquela que fica que retém o seu dinheiro. Nós fazemos a venda, nós somos o corretor, somos habilitados. Já existem em São Paulo algumas corretoras a nível nacional que fazem vendas. Nós estamos iniciando aqui esse trabalho, contratamos um consultor, um especialista em franquias, que é um professor da universidade também, na área de franquias, e estamos elaborando todo um procedimento e vamos até o fim do ano implantar. A nossa visão de futuro é ser referência no Rio Grande do Norte e no Nordeste como franquias. E as pessoas que estão... isso vai atender a possibilidade das pessoas que não moram em Natal, mas que moram em cidades polos do estado do Rio Grande do Norte, poder ter uma seguradora lá, poder ter uma empresa lá? Sim, essa é a nossa ideia. A diferença de filial é essa, né? A filial eu estaria lá com a minha equipe, mas o que nós estamos fazendo, a franquia, nós vamos por procedimentos padrão, escolher pessoas que tenham essa visão empreendedora, treiná-los, dar nosso know-how, o nosso nome e acompanhamento, né, que é o mais importante, porque para ter sucesso você precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. Nós vamos trabalhar o conhecimento. A sua habilidade e sua atitude você vai ter que desenvolver. E o relacionamento. Então, alguém que tem um bom relacionamento numa cidade X, sei lá, que tenha um bom relacionamento. A grande vantagem da nossa franquia aqui não tem estoque, você não vai gastar dinheiro para ter... não tem estoque, porque não é produto, não é serviço. O ponto de venda não precisa ser um grande investimento? Não, é um investimento de... Uma sala, o que pode ser de, sei lá, 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, você consegue botar um computador, com internet, uma impressora, um local de atendimento. Muitas vezes investimento que as pessoas já têm, né, no dia a dia. Sim, o computador todo mundo tem.
Mas essa tecnologia, esse conhecimento, somos nós que vamos dar, a chancelar. Então, pela minha experiência de anos de trabalho, pela experiência que eu tenho da minha empresa, nós vamos transferir esse know-how para a pessoa. Quanto vai ser? Aí vai ter um valor inicial e um valor de retorno durante um certo tempo até ela conseguir manter. Tem tipo uma caixa, um box, ou o POP. Queria você explicasse o que é isso. É procedimento operacional padrão. Porque toda franquia ela tem que seguir padrões. McDonald's, o sanduíche da McDonald's lá será assim, igual ao sanduíche o da China é igual muda algumas dos coisas. Estados Unidos. Exatamente. A franquia da Caixa Econômica é igual, né? Todo mundo. Então nós faremos também uma franquia igual. Perfeito. Pede licença ao Roberto Máximo de Lima, da Corretora de Seguros. Máximo de Lima, vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto. A Qualicorp oferece a você, em parceria com a sua entidade de classe, o plano de saúde do jeito que você precisa. Quer ver? Olha só o Paulo. Ele precisava de um plano para os melhores hospitais e laboratórios. Ele ligou para a Qualicorp e a Qualicorp estava do lado dele. A Qualicorp é a administradora que está do lado do cliente para oferecer o plano que ele precisa pelo melhor preço. Ligue agora para a Qualicorp. Qualicorp, sempre do seu lado. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, aqui pela telinha da Band. E a reprise, você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje, nós estamos conversando com Roberto Máximo de Lima, que é diretor-presidente da Máximo de Lima Corretora de Seguros. Roberto, vamos falar aqui de algumas profissões neste bloco. É comum já, por exemplo, os contadores, que têm uma responsabilidade grande com os empreendedores, os microempreendedores, inclusive com as pessoas físicas também, envolvendo os seus impostos de renda. Esses profissionais, qual o papel da seguradora em relação da corretora em relação a esse profissional? Bom, pela definição, seguro é você proteger um ato por ação ou omissão. O contador, na hora que ele tem uma empresa e ele é corresponsável pelas informações dadas pelo cliente à Receita Federal, caso aconteça algum imprevisto, algum erro, uma negligência, ele será responsabilizado por ação ou omissão. O seguro de responsabilidade civil profissional, que é um dos profissionais cobertos é o contador, ele visa isso. No ato realizado, ou seja, agora em abril, por exemplo, foi feito balanços, foi feito imposto de renda. E daqui a uns 6 meses a Receita Federal remete um DARF de uma coisa acontecida, de um erro acontecido. Quem vai pagar? Então a empresa vai receber, sei lá, R$5.000 de um erro feito pelo contador. Como o contador ele é corresponsável, o contador vai absorver isso aí e vai, junto com o cliente, decidir quem foi o erro. Pode ter sido um repasse de informações incorretas do cliente para o contador ou do contador para a Receita Federal. Nesse caso, o segurado é o contador, né? Ele vai recorrer à seguradora. A seguradora tem advogados que vão prestar todos os esclarecimentos, acompanhar, porque o fato gerador foi ocorrido dentro do prazo de vigência do seguro. Então tem que ser contratado antes. É como um carro batido. Você não pode fazer um carro depois que bateu, né? Depois de alguém reclamar, você não pode fazer o seguro. Só para os próximos. Isso é super importante. Eu até falei nisso da outra vez. Isso vai depender do faturamento da empresa, no caso do contador, né? Do contabilista, da quantidade de funcionários. E o preço é feito em cima da receita da empresa também. É proporcional, porque é o maior risco. Então eu fiz aqui, um contador que tem 2 funcionários, arrecada em média, sei lá, 100 mil por ano, né? Ele vai pagar R$1.000 por ano. Dividido em 4 parcelas. Se fosse 1.200, era 400, 4 parcelas de 400. Quer dizer, fica viável, né, do ponto de vista, não é algo proibitivo, né? Não. Porque, sei lá, se arrecadar 10 mil por mês, dá 120 mil, né?
É isso. As empresas tipo supermercado aqui no Rio Grande do Norte, supermercados, condomínios, enfim, empresas imobiliárias, esse pessoal já está, empresa da construção civil, eles já buscaram trabalhar com seguro ou ainda também algo sendo construído? Vamos por partes. Vamos lá. Condomínios. O condomínio existe uma lei, primeiro a gente tem que entender, né, que seguro é vinculado ao Código de Defesa Civil e ao Código de Defesa do Consumidor. Não existe nada. O Código de Defesa do Consumidor exige que durante 5 anos o contador ele está obrigado a assumir algum erro, durante 5 anos. Então, o condomínio em si, quem se dispõe a ser síndico, saiba que durante o tempo que é síndico, o seu patrimônio pessoal está envolvido em caso de sinistro. A maioria não sabe disso, sabe? Vou saber. Então, gente, não corra esse risco, faça o seguro, dilua esse risco com os condôminos. Então, se você tem um prédio com, sei lá, 20 andares e você é o síndico, qualquer problema, pegou fogo no apartamento e não tem seguro, quem vai pagar é você. Tá na lei. Está na lei. Então, E tem jurisprudência nisso? Isso já foi, muita gente já pagou. Primeiro vai bloqueado seus bens, né? Bloqueado o bem do condomínio, depois bloqueado o bem do síndico. Por isso que existe um dos itens do seguro responsabilidade civil do síndico, civil do condomínio. Por exemplo, um funcionário no condomínio, chega alguém bêbado lá e briga e mata alguém na entrada do prédio, quem vai responder isso é o condomínio, pela porta daquela pessoa, porque aquele funcionário representou o condomínio. Então ele, na verdade, é um gestor, né? Isso, mas ele está lá, existe lá o contrato, existe lá o que foi definido quando ele é síndico e ele é o responsável, inclusive, por seu patrimônio pessoal. É muito sério. Mas existe muitos prédios não têm, por falta de conhecimento, ou por displicência, mas eu aconselharia, e é muito barato, proporcionalmente é muito barato. Vamos lá, empresa, eu misturei na pergunta aqui, o senhor preferiu separar, vamos lá, supermercado. Olha, qualquer empresa privada, oficialmente elas também devem ter seguro. Qualquer casa alugada, qualquer apartamento alugado, você é obrigado a ter um seguro para o bem, para o imóvel, para as paredes, né, vamos dizer assim, não para o conteúdo. Quando você aluga uma casa de R$1.000, uma casa de 100 mil, por exemplo, você já pensou se você à noite pega fogo e aí? Se você não tinha 1.000 para pagar de aluguel, imagine 100 mil para pagar. Então, é obrigado por lei a ter um seguro residencial, que é 0,1%. Então, uma casa de 100 mil, às vezes é R$100. E as pessoas não fazem, por falta de conhecimento. Porque pensam que uma casa de 100 mil ia pagar igual a carro, né? 10 mil. Por que do carro é tão alto? Porque o risco é maior. A probabilidade de acontecer, a estatística de acontecer, um carro ele fica circulando e estatisticamente é muito mais fácil e muito maior o risco de um carro bater do que uma casa pegar fogo. Ou de ser arrombada. E para se fazer a cobertura de roubo, no caso, é preciso fazer o básico, que é esse de incêndio, em qualquer, quer seja pessoa jurídica, quer seja pessoa física, quer seja casa. Roberto Máximo de Lima, da corretora de seguros. Nosso tempo aqui acabou, mas eu queria lhe perguntar o seguinte: se alguém tiver interesse de abrir uma franquia pela Máximo de Lima, liga para onde? Olha, primeiro nós estamos estruturando essa franquia, né? Mas nós estamos para atendimento imediato, nós vamos fazer um pré-cadastro, né? Para as pessoas da cidade de Parnamirim, de Natal ou do próprio interior. Nós estamos no CCAB Sul, Bloco 1, Loja 7. O nosso telefone é 3207-4823 e nós temos um site e nós temos também Face. O nosso site www.maximo, M-A-X-I-M-O, né? SEG, que é SEG de seguros.com.br. Qualquer informação, pode entrar lá e mandar nossa mensagem. Nós temos nosso Face também. Será um prazer recebê-los e cadastrar. Nós vamos fazendo um pré-cadastro. Depois eu vou trazer o nosso gerente de franquias aqui para explicar melhor. Perfeitamente. Agradecido ao Roberto Máximo Seguros, lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e desejo sorte nos seus empreendimentos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e voltaremos sempre aqui, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado, Roberto Máximo de Lima. Muitíssimo obrigado a você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pelo carinho da sua audiência e pela sua companhia. Um grande abraço e até mais.